Ele era um fracassado até que conseguiu o poder de voltar no tempo toda vez que morria. Parte 9. A Demônio Celestial fala que vai usar a primeira técnica do dragão de sangue flamejante, a ascensão explosiva, para golpear o queixo do espírito. O espírito responde performando a primeira das 8 grandes técnicas do dragão das nuvens consecutivamente, assim que ele estiver no chão e assim que o punho dela estiver perto dele. Assim eles chegam a um movimento. A Demônio se pergunta o que deve fazer agora, atacar ou... Ela responde usando os princípios da ordem da vida e da morte e responde com o estuário borboleta. Outro movimento, e outro movimento foi feito. A Demônio fala que vai usar a segunda técnica do Dharma demoníaco, o golpe queima-queixo para atacar ele. O espírito diz que só foi até ela porque ela pediu, mas mesmo assim ela está agindo com tanta ferocidade. Ele fala que puxa seu pé para trás e performa um giro da mula preguiçosa no ar. Simultaneamente, ele usa a quarta técnica do giro da carruagem divina, o monte da vida e da morte, para mirar no 3 pontos de pressão dela. Ela rebate usando os passos do demônio celestial para dar 3 passos para trás. O espírito percebe que ela tentou copiar a seita Amurim anteriormente, então por que ele não copia o culto demoníaco agora? Ele encurta a distância novamente com a espada da morte por congelamento. Ouvindo sua mestre lutar, o prota percebe uma verdade: o Bu definitivamente não era páreo para ela. Ele definitivamente era a pessoa mais forte da seita Amurim desse mundo, e foi por isso que ele foi o único capaz de tentar contra a Demônio Celestial, mas ficou provado nos momentos finais da Grande Guerra. Mesmo que ambos lutassem com todas as forças, o vencedor já havia sido decidido antes mesmo da luta começar. Deve ter sido por isso que a Demônio continuou enrolando a guerra 990 vezes. Era como uma criança comendo um doce com muita calma. Voltando para a batalha, a Demônio fala que vai usar a segunda técnica da lâmina da execução para golpear a artéria carótida do espírito. O espírito fala que nunca vai deixar isso acontecer, e desvia performando a prancha de ferro. Agora é a vez dele de usar a ascensão explosiva. A Demônio chama o prota, e fala que esse fantasma que ele invocou é realmente o melhor. O prota responde que sim, o espírito é a pessoa mais forte que ele conhece. Ela pergunta onde ele esteve escondendo esse fantasma todo esse tempo, e por que só o apresentou para ela agora. Ela nunca encontrou um artista marcial forte como ele em toda a sua vida. Ouvindo isso, o prota finalmente entende como o Bu se sentia. É frustrante. A Demônio fala que vai usar os princípios dos céus marciais divinos para torcer o braço do espírito e o manter parado. E então ela dará 4 passos para trás com os passos reinantes do demônio celestial. O espírito comenta que ela já deu 3 passos para trás, e agora vai dar ainda mais 4. Ele pergunta se ela está começando a fugir, e responde que manterá um passo de distância usando os passos da flutuação divina, e usará a tempestade de verão com o reforço de que. A Demônio Celestial pergunta se ele está ficando cansado dos embates deles, e responde afastando o ataque dele com a espada da morte por sede. Em seguida ela usará as primeiras técnicas do dragão da torrente brilhante para alvejar os pontos de pressão do pilar superior, grande vértebra e pilar corporal dele em sequência. Enquanto isso, o prota pensa que não consegue entender o duelo dos dois. Ele sabe o que era a espada da morte por sede, mas ele não sabe o que era um dragão da torrente brilhante. Também não sabe o que significa adicionar a ordem da vida e da morte, nem que tipo de técnica a espada celestial suprema era. Por não saber de nada disso, ele não consegue sequer imaginar o tipo de duelo que eles estão tendo. O prota pensa que queria ser páreo para ela, ele queria poder monopolizar sua esperança. Mas isso era basicamente tudo que ele conseguia ver e ouvir. O nível da força deles era muito distante dele. A Demônio percebe que o prota está confuso, e explica que a lâmina está fria. Eles estão no inverno e em um campo de neve eterna. Campos nevados são um campo de batalha para artistas marciais. É fácil cair na neve ao tentar dar passos normais, por isso se precisa constantemente se mover usando técnicas de movimento. Ela explica que é por isso que um duelo em um campo nevado normalmente é focado em quebrar a forma do seu oponente. Em resumo, ela e o espírito estão tentando tirar espaço um do outro. Também é por isso que eles estão usando vários chutes. Eles estão jogando a neve para cima para obstruir a visão. Ela manda o prota fechar os olhos, e pergunta se o oponente dela é um mestre em artes marciais forte e poderoso, e se ele também é bem grande. O prota responde que sim.
Ela fala que esse lutador, que é como um grande urso, está com a respiração pesada. Ele ri confiantemente, dizendo para ela ir até ele. Ela aposta que ele está se sentindo confiante por causa da diferença de tamanho. A demônio diz que é difícil superar a diferença natural em tamanho. Por isso, ela aceita esse fato e pensa em suas forças. Ela acha que consegue se mover muito mais rápido que ele. Além disso, ela está acostumada com neve, e planeja enrolar para que isso se torne uma luta estendida. A demônio vê que o espírito percebeu os planos dela, ela consegue sentir que ele está apressado, e está avançando em sua direção como um javali. Mas ela não tem nada a temer pois já esperava por isso, e responde dando um passo para trás. Ela o atrairá enquanto ele está jogando neve para cima como um verdadeiro javali correndo em sua direção. O prota percebe que agora também pode ver o duelo. A demônio fala que eles estão jogando neve para cima com cada passo. A neve está caindo. Já se passaram 2 dias desde que eles começaram a duelar. O espírito pergunta até quando ela vai ficar correndo. Ele afirma que quando se trata de técnicas de movimentos ele também não é nada mal. A demônio responde que está confiante de que pode fugir para sempre. O espírito fala que se continuar assim eventualmente ela chegará ao fim. Mas a demônio diz que o mundo se tornou um campo nevado sem fim. Pode não haver lugar para onde ir, mas há um espaço infinito para onde ela possa correr. O espírito fala que se ela estivesse em seu auge, talvez tivesse conseguido fugir para sempre. Contudo, o duelo que eles estão tendo é no presente. Ela não tem mais nem 2 horas de vida. Ele pergunta se mesmo assim ela vai continuar correndo. A demônio admite que não tem mais muito tempo de vida, e sabe que não pode só ficar correndo. Nesse caso, ela fala que vai mostrar todos os seus poderes. Assim ela usa as artes divinas celestiais demoníacas primeira forma, espada da morte por fome. Ela conta que a fome pode até fazer com que um pai troque o filho pelo filho do vizinho e o coma. A demônio pergunta se o espírito já ouviu falar de um adulto que enterrou uma criança na neve depois de cortá-la em finos pedaços de carne. Se ele já ouviu falar de uma cidade em que é possível encontrar carne de criança espalhada por toda a parte no inverno. O espírito acha isso péssimo. Eles devem ter passado muita fome, mas infelizmente acontece. Às vezes as colheitas são muito boas e às vezes chegam períodos de fome. Não há nada no mundo que não seja uma coincidência. O espírito fala que se a demônio tiver ficado triste pelas tragédias, então seguindo a mesma lógica, ela deveria ficar feliz por todas as coisas boas que acontecem. Enquanto trocam golpes, ele fala que a amplitude da tristeza de alguém deveria ser igual à amplitude da felicidade da mesma pessoa. É por isso que ele vai cantar sobre uma colheita feliz de outono. Um certo dia, ele olhou para o horizonte enquanto caminhava e, naquele dia, havia um mar dourado diante dos seus olhos. Crianças brincavam de esconde-esconde por entre brotos de arroz com a mesma altura que ele conseguia ouvir os risinhos delas. O espírito lembra que a demônio falou sobre a carne das crianças enterradas na neve. Então ele conta sobre os sorrisos das crianças brincando na plantação de arroz. Os 2 casos são lâminas opostas de uma espada chamada circunstância. Se ele tivesse que segurar algo em sua espada, seria um sorriso nos campos de arroz. E se tivesse que escolher um momento para se lembrar no leito de morte, seria a visão das crianças brincando de esconde-esconde. A demônio fala que o espírito parece ter sido incrivelmente abençoado, e usa as artes divinas celestiais demoníacas segunda forma, espada da morte por sede. Ela lembra que o espírito disse que ambas as situações são só circunstâncias, mas felicidade nunca matou ninguém. A dor da fome e da sede mata. Morte é o fim para sempre. Ela fala que vai cantar sobre os miseráveis que morreram por não ter uma gota d'água sequer para beber. O espírito rebate dizendo que é realmente refrescante pular em um riacho no verão, e diz que ela está ensinando o prota da forma errada. Ele se corrige pois foi meio duro, ao invés de errado, ela o está ensinando cedo demais. O espírito fala que é bom cantar sobre a dor do mundo. Também é bom olhar a dor dos outros, mas não dá para ficar fazendo isso para sempre. A demônio pergunta o por que não, e o espírito fala que é porque vai perder o sentido. Ele fala que o prota ainda não experimentou bastante das alegrias do mundo. É preciso expandir seu paladar para poder realmente ficar triste pelas pessoas que nunca poderão experienciar certos sabores. É preciso nadar em um riacho no verão para poder chorar pelas pessoas que estão morrendo de sede.
O coração das pessoas é como uma vela, se ficar sempre queimando, um dia ele irá se extinguir. Ele fala para Demônio que o prota ainda não amou ninguém, ele ainda nem namorou. Mesmo assim, ele já está agindo como se carregasse o peso de toda a dor e tristeza do mundo. Ele pede para ela dizer pro prota continuar sonhando, ainda é cedo demais para que ele receba os ensinamentos do culto dela. O espírito afirma que vai ensinar ao prota como ser feliz, vai ensiná-lo a sorrir com sinceridade, e vai ensiná-lo a como depender de alguém. Ele precisa saber qual a sensação de se sentir perdido por quão feliz alguém o faz se sentir, porque só assim ele poderá também conhecer a verdadeira tristeza. A Demônio se irrita e pergunta se ele quer fingir ser o mestre do discípulo dela. Assim ela usa as artes divinas celestiais demoníacas terceira forma, espada da morte por afogamento. O espírito defende o ataque e responde que sim. A Demônio pergunta como ele ousa tentar roubar o seu único discípulo. O espírito responde que ele já planejava se tornar mestre do prota muito antes dela. Foi ele quem ensinou o prota a como arrancar a cabeça dos orcoides. E foi ele quem o ensinou a usar aura. Finalmente ele conseguiu fazer com que o prota fosse útil. E aqui está ela, rainha da heresia, querendo se intrometer. O espírito afirma que o culto demoníaco não seria nada mais que um bando de hereges. Ele fala que ainda é muito cedo para o prota aprender as artes divinas celestiais demoníacas. Brandir a espada deveria ser divertido. Uma espada brandida por dor é ridículo. A vida já é curta demais, até para toda a felicidade e diversão que temos. A Demônio afirma que o prota é o discípulo dela, uma criança nascida para ser o futuro lorde do culto demoníaco. O espírito diz que por esse tipo de mentalidade é o motivo pelo qual ele a chamou de herege. A Demônio fala que empurra o espírito para longe com a sétima forma das artes divinas celestiais demoníacas, a espada da morte por espancamento. O prota percebe que ele consegue ver as palavras deles. O espírito responde com a quarta técnica dos 10.000 golpes da lua marinha, o golpe da lua outonal. A Demônio rebate com a oitava forma das artes divinas celestiais demoníacas, espada da morte por queimadura. O prota, ao observá-los, vê que sua mestre está perdendo. A Demônio celestial fala que no começo não conseguiu completar o caminho da espada final das artes divinas celestiais demoníacas. Isso aconteceu porque a morte em que ela ficou bloqueada foi a morte por congelamento. Morrer sozinha em um campo nevado depois de ser abandonada por sua mãe. Esse foi o fim que ela viu como sua morte. Ela revela que só conseguiu completar a nona forma das artes divinas celestiais demoníacas depois que o mundo acabou. Assim ela começa a dizer: eu sou minha própria Lorde, quer seja no céu ou na terra, quer esteja olhando para os céus em cima ou para a terra embaixo, eu sou a única que existe, Baraia Baraia, por o mundo ser um inverno eterno, uma vela queima até se tornar nada. Minha canção é a canção dos céus e minha morte é a morte dos céus e da terra. Ela faz com que tudo fique mais branco e mais branco. Meu céu demoníaco deixará essa como minha palavra final nesse campo nevado. Artes divinas celestiais demoníacas nona forma, espada da morte por solidão. Prestes a receber o ataque. O espírito entende. Uma morte solitária. Então essa foi a morte que a Lorde do culto demoníaco escolheu para si mesmo. Ele reconhece isso. Não existe ataque mais digno para a última artista marcial de um mundo que acabou. Mas ele fala que sabe mais do que ela sobre solidão. Ele se pergunta quanto tempo ela ficou ali sozinha. 3 anos? 2? Não, ela não ficou sozinha nenhum dia porque sempre teve o Bu ao seu lado. Ele pede desculpas, e revela que passou 130 anos sozinho. O prota volta para a realidade, e chama sua mestre. Derrotada, a Demônio entende o que o espírito disse. Ela deita, e percebe que desde o começo o prota só estava pensando em a ajudar. Tudo sobre a procurar depois de ter vindo das terras de fora por ouvir sobre a fama dela, era tudo mentira. Mas ela agradece por tudo, e pergunta se o prota ficou feliz em ter conhecido ela. O prota responde que sim. Ela pergunta se ela pode ser lembrada como uma flor nas memórias dele, e o prota fala que sim. A Demônio pergunta que tipo de flor ela vai ser. O prota responde que ela vai ser uma peônia. Ele lembrará dela como um peônia vermelha e brilhante. Ela fala que isso é lindo. No fundo eles veem o sol atrás da montanha que a Demônio cortou.
O sol acaba coberto pela montanha, mas de repente um raio cai na montanha, e a montanha explode. O prota fala para sua mestre que o inverno chegou ao fim. Dessa forma a líder do culto demoníaco, a demônio celestial, morre. Após isso, os membros do culto demoníaco vão até o prota. Eles falam que apesar de estarem ocupados com a luta, alguns cultistas ouviram a demônio celestial chamar o prota de discípulo. O cultista pergunta se o prota é o herdeiro da demônio celestial. O prota olha para eles, e fala que não sabe se ele é o herdeiro dela. O cultista pergunta se a demônio celestial aceitou o prota como discípulo mesmo. O prota responde que sim, ele é o discípulo dela. O cultista, para ter certeza que ela aceitou mesmo o prota como discípulo, pede para o prota performar uma parte das artes divinas celestiais demoníacas para eles. No pensamento do prota, ele diz que eles estão falando de forma educada, mas essencialmente estão dizendo: achamos difícil acreditar que você é o discípulo da demônio celestial, então prove pra gente. O prota percebe que ele está sendo tratado como sucessor só por ser o discípulo dela. Agora ele entende por que a demônio celestial estava tão hesitante em aceitar ele como discípulo. Agora que o último suspiro do corpo da demônio partiu desse mundo, o manto do culto demoníaco pertence a ele. O prota pergunta se está tudo bem dele performar a espada da morte por fome. O cultista responde que sim, e lembra que a demônio costumava dizer que não consideraria nem mesmo um parente como sucessor se fosse alguém insignificante. Eles podem ser míseros espadachins, mas eles são capazes de discernir uma técnica de espada do prota. O prota então faz a forma da espada por fome, e conta que a fome é uma criança esperando no sol. A dor de morrer de sede são as ondas e a dor do afogamento é o suspiro final de um pai. O prota pensa que isso é graças a ter visto em primeira mão a luta até a morte entre a demônio celestial e o espírito. Ele fala para eles que a dor de congelar até a morte é o calor final de uma mãe segurando seu filho. O prota nos fala que o poder de cada golpe aumentou graças a isso. Ele fala para eles que não conseguiu entender por completo as últimas técnicas, e está envergonhado de só poder mostrar isso a eles. Os cultistas, vendo isso, se ajoelham e saúdam o herdeiro do legado do culto demoníaco, seu novo mestre. O prota fala que o título de demônio celestial é demais para ele, sem mencionar que ele já tem o apelido de Rei da Morte. Por isso ele gostaria que o título da demônio celestial fosse sempre dela. Ele também fala que o título de Lorde também é demais para ele. O cultista então fala que vai chamar o prota de vice-lorde, e fala que como membro dos 4 lordes demoníacos, ele, o demônio de Sag, e todos os outros em sua tropa juram lealdade ao prota. Outra cultista se apresenta como um dos 4 lordes demoníacos, a demônio fantasma infernal. Ela e todos os membros de sua tropa juram sua lealdade ao prota. O cultista demônio da sombra da lua, um dos 4 lordes demoníacos, junto de toda a sua tropa, jura lealdade ao prota. O demônio da espada junto de sua tropa também jura lealdade ao prota. Dessa forma todos os membros do culto demoníaco obedecem ao prota a partir de agora. O prota levanta, e fala que enquanto a vida dele continuar, a doutrina das sombras viverá eternamente. Estágio concluído. Você concluiu o volume 1 da missão Refaça o Mundo. Hoje, o 22º andar foi concluído. Anunciando novamente. Hoje, o 22º andar foi concluído. O prota fala que vai deixar o funeral da demônio celestial nas mãos deles. Ele pede por favor e é transferido. O Beng recebe o prota em sua biblioteca, mas o prota olha e pergunta por que todos os caçadores estão desmaiados. O Beng fala para ele não se preocupar, eles só estão dormindo temporariamente. O prota pergunta se foi o Beng que os colocou para dormir. O Beng responde que sim, mas fala que só fez isso para que esse lugar ficasse em silêncio e ele pudesse conversar com o prota. O prota pergunta sobre o que ele quer conversar depois de apagar os companheiros dele. O Beng se anima e fala que outras pessoas poderiam considerá-los inúteis, mas o prota os considera companheiros. Ele conta que eles puderam ver dali cada uma das ações do prota como um filme. Todos estavam emocionados e queriam dar boas-vindas ao prota. Mas o Beng diz que se os deixasse acordados, ele só conseguiria falar com o prota muito depois. O prota vê a Best Waifu e checa que a respiração e batimentos cardíacos dela estão normais. Ele pergunta se o Beng quer falar alguma coisa, porque ele não fala logo para poderem acordar eles. O Beng diz que o prota está muito apressado.
Ele quer conversar com o prota de forma mais relaxada e tranquila. Por isso que, dentre todos os participantes da história, só o prota foi invocado. O prota fala que ainda não acabou o que tinha para fazer no 22º andar, pois ele precisa achar uma espada. O Beng aponta uma tesoura para o prota, e manda ele deixar isso para depois. Ele fala que o cabelo do prota tá muito grande e começa a cortar ele. Enquanto isso, o prota raciocina que o Beng é uma constelação que pode controlar livremente monstros de outros mundos. Mesmo com as artes divinas demoníacas celestiais, com certeza ele perderia se atacasse o Beng. O Beng corta o cabelo do prota e coloca em um saquinho. Ele também corta as unhas do prota e coloca em um saquinho. O prota, estranhando tudo isso, abre a janela de personagem do Beng. Gênero favorito: todos os gêneros. Gêneros detestados: nenhum. Personagem favorito: personagens fictícios, matador de constelações. Tramas favoritas: história. Tramas indesejadas: cancelamentos, pensamento, unhas, se possível, quero até alguns fios das sobrancelhas dele. O prota fica chocado ao saber que o Beng é um psicopata. O Beng pega o pé do prota para cortar as unhas do pé também, mas o prota manda ele ir para trás, senão ele vai dizer que não gosta do Beng. Ele ordena o Beng dar 5 passos para trás ou ele vai dizer para valer. Além disso, ele manda o Beng devolver seus cabelos e unhas. Com isso o prota destrói os saquinhos. O Beng volta ao normal, e fala que ficou emocionado por ver o carinho dele pela demônio celestial. Ele poderia ter dado um fim a tudo só por se tornar discípulo dela, mas decidiu ir além. O fim da grande guerra seguido do melhor duelo, foi como saborear um delicioso sorvete de morango. O prota pergunta se agora o reino marcial das crônicas do demônio celestial foi adicionado como o 22º andar. O Beng afirma que sim. Os outros caçadores também podem entrar livremente no 22º andar a partir de agora, e também poderão aprender habilidades ao ler livros de artes marciais na Biblioteca Marcial Celestial. O prota pergunta pro Beng por que as crônicas do demônio celestial são uma revelação. O Beng pergunta se precisa mesmo de um motivo. O prota também pergunta se o Beng gosta de finais felizes ou tristes. O Beng responde que não sabe dizer que M é melhor do que o outro. O encerramento é a porta final para a vida dos personagens. Como leitor, é claro que ele quer que sejam felizes, mas também deseja acolher as tristezas e falhas deles. O prota diz que em resumo ele está dizendo que finais ruins também são finais. Isso leva o prota a uma pergunta mais importante. Mesmo sem as interferências dele, as crônicas do demônio celestial teriam tido um final, mesmo que fosse ruim. A demônio celestial e o Bu deram o melhor deles até o fim. O Bu teria morrido primeiro e a demônio teria enlouquecido, mas ainda seria o final que ela alcançou. O prota pergunta por que as crônicas do demônio celestial fazem parte das revelações. Ou será que a morte do Bu e a morte da demônio não seriam um final válido? O prota nos conta que essa é uma vida que ele teve desde o momento em que começou a ler outras revelações. Deixando de lado se ele achou o final aceitável ou não, todos eles pareciam ser mundos que chegaram a um fim em seus próprios destinos. O Beng questiona se querer ver um final feliz não é um motivo aceitável. O prota afirma que o Beng é forte, e para um caçador como ele, parece ser onipotente, mas ao invés de consertar as revelações sozinho, ele os enviou para lá. Ele está se recusando a ser o autor, mesmo que tenha o poder necessário para isso. O prota nos diz que o Beng é um leitor que nunca interfere. Essa é a constelação bibliotecário no canto. O prota fala que também vai fazer sua própria análise de personalidade. Não tem como alguém meticuloso como o Beng ter categorizado uma história como revelação só porque teve um fim estranho. Isso significa que deve haver um certo motivo para as crônicas do demônio celestial e as outras histórias como revelações. O Beng vê que o prota não vai ignorar isso. Ele fala para o prota ir com ele. Agora ele irá ensinar os segredos das revelações. A segunda temporada do Menhua terminou assim. Mas por sorte o Menhua voltou a ser publicado recentemente, então vamos continuar. O Beng transfere eles para as crônicas do demônio celestial, e eles começam a voar. No caminho o Beng fala que se o vírus zumbi fosse uma doença que surgiu espontaneamente no mundo das crônicas do demônio celestial, ele nunca teria feito desse lugar um dos apocalipses. O Beng revela que o vírus zumbi não foi uma doença que surgiu ali. Ela foi trazida do mundo exterior.
É como um novo continente sendo invadido por forças de fora. Ele aponta para uma coisa. É revelado o corpo de um dragão. Brilhinho sente uma energia assustadora. O Beng fala que a espada também consegue sentir. Ele não fica surpreso por isso. Essa espada que ele possui já foi uma constelação perfeita. As pessoas conseguem facilmente reconhecer outras que estão em uma situação parecida. Ele pergunta se o Prota já viu uma constelação cair do céu. O Prota responde que sim. Então o Beng fala que o Prota também já deve ter visto o cadáver deixado para trás das constelações. O Beng imagina que o Prota não viu, e diz que essa é uma visão muito rara, então ele deve aproveitar para prestar bastante atenção nela. Brilhinho sente a presença de sua irmã. Brilhinho diz que essa é a segunda espada irmã da espada sagrada guardiã, a espada do remorso. Eles ouvem o cadáver dizendo que está com arrependimento e sofrimento. O Prota pergunta por que essa coisa está viva, mas o Beng fala que ela já morreu. O que eles estão ouvindo é o ressentimento armazenado no cadáver. Quando uma existência atinge o status de constelação, ela não chega a realmente morrer. Ele explica que a doença que o Prota e seus amigos chamaram de vírus zumbi, na verdade é uma maldição. É a maldição deixada pela constelação desse mundo marcial, o dragão amarelo que mora no grande lado. Um ressentimento que não se acaba nem mesmo depois de morto. Um corpo que ainda permanece sofrendo mesmo depois que as respirações já cessaram. Quando eram afetadas por essa maldição, as pessoas dali se transformam em zumbis. O Prota vê que essa é a fonte da maldição e a origem de toda a destruição desse mundo. A responsável pela morte da mestre dele também foi essa maldição. O Prota fala que a menos que a constelação tenha se apunhalado no peito, outra pessoa a deve ter matado. O Prota pergunta quem foi, mas o Beng fala que o Prota já sabe quem foi. Eufante Aijin, o apelido dele é Matador de Constelações, ele sai atravessando as barreiras dos mais diferentes mundos e matando suas constelações. Constelações são existências que representam os mundos. Um mundo sem constelação é como um castelo sem suas muralhas. O Beng diz que é cada vez mais comum encontrar catástrofes como essa. Ele se pergunta por que o Matador de Constelações está fazendo isso. Ele não tinha resposta para isso. Até porque ele é só um leitor. Ele lembra que o Prota o chamou de onipotente, mas isso não é verdade. Ele até se ousaria se chamar de onisciente. Apesar de saber a verdade dos mundos, ele não pode interferir neles. Mas o Prota é diferente. Ele tem o poder de intervir, quer tenha a intenção ou não, e já vem consertando várias coisas que outras pessoas destruíram. Uma vez poderia ser coincidência, 2 vezes já seria causalidade, mas na terceira vez já é algo inevitável. O Beng fala que a única forma de matar essa constelação é através da crueldade. Uma pessoa normal não poderia nem encostar nessa espada, mas ele consegue. O Prota pergunta para Brilhinho o que ele precisa fazer para conseguir a irmã dela. Brilhinho diz, você precisa puxar a espada e me encostar nela. Assim ele saca a Brilhinho. A deusa da proteção absorve o seu fragmento. A Brilhinho tenta absorver, mas a espada nega. O Prota se pergunta o que está acontecendo. A espada da compaixão está resistindo à absorção. O Prota percebe que não vai ser fácil. A espada da compaixão está perplexa. Ela é como uma onça que foi acordada de seu sono. A espada repreende sua irmã por ter traído Eufante Aijin. A deusa da proteção conforta a irmã. A espada da compaixão pede qualificações do seu novo mestre. O poder de uma constelação é tremendo. Ele não pode cair nas mãos de pessoas não qualificadas. A espada da compaixão ainda não te reconhece como o novo mestre. O Prota entende, e pergunta como ele pode provar que é qualificado. Eu sou um fragmento da própria compaixão da deusa da deusa. Você já provou que pode ser um ídolo de alguém. Agora prove que pode ter compaixão por alguma pessoa. A espada da compaixão pede que entregue seu corpo e sua mente por um certo tempo. O Prota pergunta por que ele faria isso. Para poder ver suas memórias. A deusa da proteção não está de acordo. Basta vocês viajarem juntos que você verá que, o meu senhor, tem as qualificações para ser o seu novo mestre. Não temos por que ficar correndo riscos desnecessários. Apesar disso, o Prota fala que tá tudo bem. Ele não pode carregar uma espada por aí que não confia nele. Nem mesmo a melhor espada do mundo performaria bem sem uma relação de confiança. Ele fala para ela vir, pode ver suas memórias o quanto quiser.
A espada da compaixão irá testar a sua compaixão. A espada da compaixão vê tudo, desde o prota salvando a criança do 10º andar a ele derrotar o rei demônio, e ao salvar sua mestre. O prota diz que não é perfeito. As pessoas não costumavam gostar dele e ele se esforçou para agradar elas. Hoje ele luta para ser visto como uma boa pessoa pelos outros. E essa pode ser a sua maior fraqueza. Ele fala que o antigo mestre dela também era imperfeito. Ele ainda não sabe o que o elefante Aegin pretende conseguir ao sair matando as constelações pelos mundos. Talvez o que ele esteja fazendo seja um ato de nobreza. Se for isso mesmo, o prota ainda acha que ele está fazendo a coisa errada. Ele diz que se ela acha que seu antigo mestre era perfeito, então não é para seguir ele, pois ele não precisa de uma espada assim. Você vai matar Elefante Aegin? O prota responde que se ele for alguém que merecer morrer, sim. Pode me prometer que não deixará suas emoções afetarem seu julgamento? O prota responde que não sabe. Sua mestre está morta e o mundo marcial foi destruído. Muitas pessoas se machucaram ou foram mortas. Apesar disso, ele promete que dará o seu melhor. O prota fala que se por acaso ele se afastar do caminho dele, ele quer que ela dê o seu melhor para o trazer de volta para o caminho certo. Ele junto dela darão o seu melhor porque eles estão nessa jornada junto. A deusa começa a derreter. Minha habilidade é dor. Aqueles que forem cortados por mim sentirão dor. Se não houver feridas, não haverá morte. Minha habilidade é criar dor sem feridas. Meu novo mestre, juro que irei te servir da melhor forma que eu puder. A deusa da proteção brilha ainda mais. Dessa forma o corpo da constelação se vai, e o prota absorve a espada da compaixão. O Beng fala que o inverno é a estação da morte, e o prota finalmente deu um fim a essa estação. O prota consegue sentir a primavera no ar. Ele se pergunta se a demônio celestial sabe de onde vem o cheiro da primavera. O prota chama o Beng e revela que ele tem o benefício de ver as características dos outros. O Beng fala que já sabia, pois ele é a pessoa responsável por todos os andares desde o 21º até o 30º. A pessoa que preparou esse benefício foi ele. O prota diz que dentre os personagens favoritos do Beng, tinha o Matador de Constelações. O prota não entende porque o Beng gosta dele, já que ele mata constelações. O Beng fala que vai revelar só para o prota que ele tem um sonho há muito tempo. Ele revela que seu sonho é aparecer em uma novel que ele gosta. O prota pergunta se ele não pode fazer isso agora, já que ele pode viajar livremente pelos apocalipses. O Beng fala que o prota não consegue entender como um leitor se sente. Em um apocalipse, ele é só uma existência externa que não deveria estar naquele mundo, quer seja o matador de constelações que matou o dragão ou ele. Eles são iguais quando se trata de serem existências externas nesse mundo. O Beng diz que não quer ser envolvido em uma novel dessa forma. Ele quer aparecer como um personagem de verdade desde o começo. O Beng diz que agora é a vez dele de fazer as perguntas. Ele pergunta por que o prota não matou a demônio celestial. Nos momentos finais, a demônio celestial chegou ao nível de conseguir matar os outros só com a sede de sangue. Por mais que não seja tão poderoso quanto ela, as memórias dela continuam nele. Se ele tivesse a tomado como uma de suas centenas de invocações, ela certamente teria se tornado uma força a ser batida. Então o Beng pergunta por que ele não a matou. Mas o Beng fala que o prota não precisa responder. Ele sabe que o prota não quis interferir no que acontece com sua mestre. O Beng fala que também é assim, ele não quer se envolver diretamente com o fim dos mundos. Ele diz que eles dois querem é igual. Ele precisa se envolver, nesse caso só há uma forma de ele se tornar um personagem em uma história. O Beng fala que ele não tem que ir atrás dos personagens de uma novel, eles é que têm que vir até ele. Ele conta que o elefante Aegin, o matador de constelações, está por aí matando várias constelações. Ele provavelmente acabará visitando o mundo dele, a grande biblioteca, para o matar. O Beng fala que está esperando por esse dia, para que ele possa finalmente aparecer na história do elefante Aegin. O prota pergunta que mesmo que o fim dessa história seja na morte dele. O Beng responde que sim, morrer pelas mãos do protagonista. Esse não é o melhor epílogo possível? A cena corta para o prota voltando para onde os cultistas estão. Os cultistas recebem o prota. Ele pergunta se o funeral já acabou. Um dos líderes cultistas aparece e revela que o corpo da demônio celestial desapareceu. O prota fica surpreso,
E o cultista fala que o prota vai entender melhor se for ver com os próprios olhos. No caminho, o cultista explica que, junto com a neve que começou a derreter de repente, o corpo da demônio celestial também desapareceu. O cultista pede desculpas pois tudo aconteceu de repente. É mostrado que flores nasceram aonde o corpo dela estava. O cultista acha que pelo fato de a energia interna da demônio celestial ser tão pura, talvez o corpo dela tenha sido derretido pela própria energia naturalmente desaparecido. O espírito fala que isso é incrível. Mesmo depois da morte da constelação desse mundo, tudo que sobrou foi uma maldição, mas quando a demônio morreu, flores nasceram. Ele fala que a mestre do prota é melhor do que a constelação. O cultista fala que eles ainda estão fazendo o funeral e gostariam que o prota participasse. Mas o prota fala que não, ao invés de fazer o funeral, é melhor eles duelarem. Isso é uma alteração do funeral para mostrar o que mais importa para eles. Os itens mais valiosos que eles têm são suas espadas. Então eles devem oferecer as técnicas de espada que a demônio celestial os ensinou a fim de homenagear ela. Assim eles começam. Dessa forma concluímos o resumo deste arco. O que você achou desse arco? Comente aí embaixo para mim saber. Já adianto que o próximo arco será o melhor arco até onde eu fiquei sabendo. Então já se inscreva no canal com o sininho ativado para saber quando a próxima parte irá sair. E se você gostou do vídeo já deixa o like. Obrigado e até a próxima.